Fala galera, beleza? Boaz Araújo na área e hoje eu vou responder mais uma dúvida de inscritos que eu recebi pelo WhatsApp. Na verdade foi mais uma... na verdade foi uma dúvida. Ele queria uma informação a respeito do violão dele. Continua seguindo, compartilha, curte, dá uma moral pra gente aí, pra ajudar esse canal aí, a gente poder crescer o canal e eu poder continuar fazendo esses vídeos para vocês, que é pauleira. A gente rodou um mês, um vídeo por dia. Esse mês a gente está tentando bater, estamos quase acabando o mês com 2 vídeos por dia e é pesado. Então, por isso que eu estou misturando conteúdo, a gente está misturando bastante coisa, a gente vai manter aí uma constância bacana. Mês que vem provavelmente vai ser um conteúdo por dia, porém um pouco mais elaborado, um pouquinho mais longo, talvez, mais entrevista, pode ser. Então vamos lá, qual que foi a dúvida desse cliente? Meu instrumento está comendo muita bateria, meu violão está acabando com a bateria. Eu coloco a bateria, toco um pouquinho, acaba a bateria do meu instrumento. Eu falei, cara, são vários pontos que você precisa analisar, vamos marcar uma avaliação e aí a gente dá uma olhada no seu instrumento. Foi aí que ele falou, cara, aí que mora o problema. Na verdade, eu sou de São José dos Campos, a minha família é de São José dos Campos, mas eu estou trabalhando numa região onde eu não conheço e não vi uma loja de instrumento aqui. E eu comprei um instrumento para me poder brincar, para me poder fazer um som, porque eu tô num serviço que eu peguei aqui para fazer, eu não lembro a data, tá gente? Eu também não vou ficar expondo tudo isso, mas ele trabalha numa empresa, ele vai prestar um serviço de 3 a 4 meses e ele não voltará para cá nesse tempo. E ele quis ter esse violão para ficar lá, para fazer um som, um churrasco, enfim. E o violão tá comendo muita bateria e ele não sabe o que fazer. E ele não tem suporte, ele não tem ninguém por perto para ajudar. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, o que eu conversei com ele sobre isso e a gente conseguiu resolver o problema dele pelo WhatsApp, por vídeo chamado pelo WhatsApp. Então, vou mostrar para vocês o que aconteceu no violão dele que pode estar acontecendo no seu violão e talvez você consiga resolver em casa mesmo, se não tiver suporte ou em algum local que tenha uma luthieria de confiança que você possa estar levando, beleza? Vou lá, vou pegar o violão de novo, que está aqui aguardando cordas, que já apareceu no outro vídeo. O que acontece? Vamos lá. Na verdade, eu nem preciso do violão. O violão é mais um exemplo e ficou bonita a foto no vídeo. Ficou um ambiente legal. Eu vou pegar a peça dele que estava com defeito, que a gente identificou, e vou pegar um cabito. Um cabrito, não, um cabo. Vamos lá. Aqui dentro, aqui tem o jack, certo? O jack é onde a gente conecta para sair o som do instrumento. E aí eu não tenho um jack desse rodando aqui, mas eu tenho esse jack aqui, que vocês vão conseguir ter uma ideia. Ó, isso aqui é um jack estéreo. Equipamento como violão, ativo, que vai bateria, ele utiliza o jack ativo. O jack estéreo. O que acontece aqui no jack estéreo? Aqui a gente tem o polo positivo e tem os terras. No jack comum a gente só tem positivo e negativo. Nesse caso a gente tem o positivo, que é esse cara aqui do lado, e seria o terra e o neutro. A gente tem as 4, nesse caso desse jack, 4 conexões, porque esse jack ele é utilizado mais para placa de circuito, tá? Mas geralmente o estéreo vai vir com 3 pernas, que a gente chama. O que acontece? É um instrumento normal, eu coloco o cabo, aqui eu tenho positivo, negativo, e aqui eu vou ter o positivo, certo? Então, no violão, aí o cabo sai positivo, ele vai para o circuito, negativo, ele vai para o circuito. Porém, o instrumento, ele usa a bateria. Então, a bateria, se eu ligar essa bateria que tem o negativo dela nesse negativo do jack, ele vai ficar ligado o tempo todo. Então, ele vai ficar consumindo bateria, ele vai ficar sempre consumindo bateria. Por isso que a gente usa o jack estéreo. Que aí o que acontece? Nem precisa tanto do jack, eu vou explicar aqui. Ó. Tem 3 pernas. Positivo, o neutro, que seria o neutro, ou negativo, ou positivo, negativo e terra. Vamos falar positivo, negativo e terra. Esse positivo, quando eu coloco o cabo, ele já liga ele. E o negativo também. E o terra também. E o negativo, ele tá lá, ele tá solto lá dentro. Aí o que eu faço? Eu vou ligar esse negativo, eu vou ligar o fio da bateria. Tá? Eu vou ligar o fio da bateria direto nele. Então o circuito, ele vai a bateria do amplificador do circuito numa perna do jack. Na outra perna do jack vai o aterramento do circuito geral e na outra perna vai o positivo. Quando eu não tô com o cabo conectado, eu não tenho ação nenhuma, porque tá todo mundo solto. É como se um fio da bateria tivesse cortado. A partir do momento que eu coloco o cabo, que eu espeto o cabo no jack,
ele junta esse terra com o negativo. A partir do momento que ele junta, ele fecha esse curto, aí ele começa a alimentar o circuito e ele começa a consumir a bateria. Por isso que se você deixar o jack num violão com um cabo plugado nele direto, ele vai estar sempre consumindo bateria. A partir do momento que você tira o cabo, ele para de fazer o consumo da bateria. E aí o que aconteceu? A gente conversou, ele mostrou lá o instrumento e tal, e ele dava uma mexidinha no cabo, tava falhando, e ele falou, tá falhando muito esse jack, tá consumindo muita bateria. Falei, vamos desmontar. No caso dele, deixa eu ver que eu nem vi isso aqui, era igual esse aqui, ó. Ele é com 3 parafusos. Aí a gente tirou esses 3 parafusos, orientei, ele tirou lá e tirou essa peça para fora. Na hora que tirou, a gente viu uma mancha grande de oxidação, o jack estava muito oxidado e as pernas estavam juntas. Então pode ter sido que oxidou e pode ter sido até na montagem. Na hora de colocar essa peça aqui, que ela é aberta, na hora que colocou ela na madeira, ela pode ter amassado. Aqui, ó. Pode ter acontecido isso aqui, ó. Ela pode ter amassado. Quer ver? Vamos estragar esse jack aqui, porque ele é bem vagabundo, ele é só para teste. Pode ter amassado aqui, pode não, aconteceu isso, ele estava amassado e começou a consumir bateria o tempo todo. Então você colocava a bateria no instrumento, você conseguia tocar com ele e tal, mas mesmo se tocando ou não, em 1, 2 horas acabava a bateria direto. Então ele estava sempre consumindo a bateria. Então esse é um problema. Então dependendo da região, você está com esse problema. Se você sentiu que além da bateria estar consumindo muito rápido, quando você mexe no jack, você tem um problema de aterramento, você tem um ruído, você tem algo que está atrapalhando ali a passagem do som, provavelmente você precisa tirar esse jack e dar uma conferida nele para ver se o problema é esse jack. Na cidade que ele estava, como eu disse, não tinha luthieria, não tinha suporte. O que eu recomendei? Ele comprou o jack na internet, ele comprou o jack no Mercado Livre. Assim que chegou o jack, eu mostrei para ele, ele marcou com a fita, o que é neutro, o que é positivo, o que é negativo, e ele foi até uma loja que tinha na cidade, que era uma assistência técnica de TV, de eletrônica comum. Aí ele chegou lá e pediu, cara, eu não tenho ferro de solda, ele contou toda a história, falou o que estava acontecendo, e eu preciso que faça esses 3 pontos de solda aqui para mim. Aí o cara, ele deu a sorte de pegar um cara na eletrônica, de bom humor, e o cara fez para ele, e acho que deve ter cobrado lá, sei lá, uns 30 reais, 40 reais, só o tempo de bancada mesmo, que é normal de cobrar em qualquer assistência, mas resolveu o problema dele. Ele não ficou esse tempo sem o instrumento, até esperar ele voltar para uma região em que tivesse uma luthieria. Então fica aí de aprendizado para você também, que é uma dúvida de um inscrito, pode ser a sua dúvida também. E eu estou gostando da galera mandar, sempre que eu estou falando eles estão mandando, estão pedindo dúvidas. E eu vou começar a gravar esses vídeos e talvez eu faça até uma playlist disso, que é as dúvidas do inscrito. A dúvida de alguém pode ser a sua dúvida. Então, se ele teve esse problema e a gente conseguiu solucionar e ele teve essa dúvida, então pode ser que você que está assistindo também tenha. Então, se você tiver uma dúvida diferente dessa, já manda pra gente também, que a gente vai respondendo na medida do possível, beleza? Valeu demais, galera. Tamo junto.